Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio da Maratona de Medicina Laboratorial. Nesse episódio, contamos com a participação do professor Gustavo de Castro e do professor Sandro Arthur. Nós vamos falar de imunohematologia e um caso clínico de doença hemolítica perinatal. Acompanhe comigo o caso clínico. RN de sexo masculino, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, 2 dias de vida, internada em uma unidade de terapia intensiva neonatal, apresentando icterícia, zona 5 de Kramer, hemorragia ativa e febre. Segundo informações coletadas no prontuário do paciente, a idade gestacional ao nascimento era de 38 semanas, até aí tudo bem, parto normal, 45 centímetros, 3.120 gramas, e o paciente, o recém-nascido, era do grupo sanguíneo e fator RH A positivo. A mãe, apesar de ser do grupo sanguíneo, fator RH A negativo, relata gravidez anterior normal. No cartão pré-natal constava o registro de exames sorológicos realizados pela mãe. Por exemplo, resultados não reagentes para citomegalovírus, HIV, rubéola e sífilis, o VDRL, mas com exame positivo para cumbis indireto. O paciente foi submetido a exsanguínea transfusão com concentrado de hemácias O negativo e também foi utilizado plasma AB positivo, além de transfusões de concentrados de plaquetas. O aleitamento materno foi desaconselhado pela equipe de nutrição clínica. Bem, Sandro, o que te chama a atenção em relação aos dados preliminares desse paciente? A gente não tem informação da classificação sanguínea da gestação anterior, do feto anterior, né? Então, o que a gente pode supor, como não é a primeira gestação, a mãe, por ser RHD negativa, quer dizer, ela não possui a substância D do sistema RH, e a criança herdou essa substância do pai. Isso é muito característico, um fator muito característico que pode causar doença hemolítica perinatal. Eu preciso de dados laboratoriais para poder saber se a hemácia dessa criança está sendo atacada, então eu preciso do teste de antiglobulina direta, ou cumbis direto, e, se possível, fazer o indireto da mãe. Eu preciso saber se anticorpos contra essa molécula D ou outras moléculas eritrocitárias está circulando no plasma materno. Então eu preciso de mais exames, principalmente imunohematológicos, que é o cumbis direto da criança, né, da recém-nascido, e o cumbis indireto da mãe. Então, recapitulando até aqui, a doença hemolítica perinatal, pode acontecer, a gente vai ver outros casos, mas geralmente essa história é descrita da seguinte forma: a mãe é RH negativo, e o filho é RH positivo. Positivo, isso. Então, geralmente a gente conta essa história falando sobre o antígeno RH. Mas, Sandro, essa história pode acontecer por incompatibilidade ABO, por exemplo? Pode, é muito comum. Depois que se estudou muito a presença do antígeno D, que é o que acomete os casos mais graves de doença hemolítica perinatal, é pelo antígeno D. Mas isso, de tanto ser estudado, existe uma profilaxia para isso. Parturientes RHD negativo, quando possui filho RHD positivo, existe uma aplicação de uma imunoglobulina, que é anti-D, que é o Rogan, que vai destruir as hemácias fetais que estão em circulação no corpo da mãe, evitando que a mãe seja sensibilizada e produza anticorpo. Com isso, foi caindo as estatísticas de doença hemolítica perinatal por anti-D. Só que se tornando a incompatibilidade ABO hoje a mais comum. Porque para nós, né, a partir de 11, 14 anos de idade, nós começamos a produzir imunoglobulinas de classe IgG para anticorpos para antígenos anti-A e anti-B. Principalmente quem é indivíduo O, produz o anti-AB, que é um anticorpo complexo de classe IgG. E a classe IgG passa pela barreira placentária. Então, só alinhando os pontos. Anticorpos anti-RH é da classe IgG. E anticorpos anti-ABO é da classe IgM. Normalmente IgM, só que a partir de uma certa idade nossa, início da nossa adolescência, nós começamos a produzir, quem não produz o antígeno, né? Começamos a produzir anticorpos de classe IgG. Indivíduos A vai produzir o anti-B de classe IgG também.
Indivíduo B vai produzir anti-A de classe IgG. É mais comum o indivíduo O produzir o anti-AB de classe IgG. Que também é IgG e, portanto, atravessa a barreira placentária. Isso aí. Então, nesse ponto, a gente já viu que a doença não acontece somente com incompatibilidade com o antígeno D. Não. RH. Ela pode acontecer também com o sistema BO. A mãe A e uma criança Rodolfo, entenda. B. Doença hemolítica perinatal ela acontece por incompatibilidade a qualquer antígeno herdado do pai que a mãe não possui. Pode ser o RH? Nós temos hoje mais de 360 antígenos conhecidos de parede de hemácia. O que você tem encontrado na sua prática também relacionado a isso? Eu já encontrei anticorpos. O mais comum é o anti-IE, que é um anticorpo é um antígeno de média frequência. O que é isso? Metade da população tem, metade não tem. Então, se eu tenho metade que não tem e metade que tem, a aloimunização é muito fácil de acontecer. O cruzamento desses indivíduos é muito fácil de acontecer. O sistema RH são 57 antígenos. Lógico que o D é o mais antigênico, é o que estimula mais a produção de anticorpo. Mas todos os 57 podem estimular a produção de anticorpo, principalmente o anti-C grande, seu alelo C pequeno, o anti-E grande, que é muito comum, e o anti-E pequeno. São anticorpos, são antígenos que estimulam muito a produção de anticorpos. Em seguida, nós temos um também que é muito comum e quase não é falado, é o anti-QEL. É um terceiro sistema de grupo sanguíneo que esse indivíduo QEL é extremamente imunogênico. Então, trazendo para a prática, tanto a mãe quanto o feto podem ter compatibilidade ABO e RH, mas aí a mãe produz um anticorpo contra uma proteína menos frequente de gerar resposta imunológica, que pode ser um anti-QEL. Isso aí. Esse ano passado, foi em novembro, o Congresso de Hemoterapia, nós escrevemos um caso que eu peguei na maternidade que eu trabalho, uma mãe isogrupo da criança, quer dizer, as duas RH positivo, a criança apresentava 3 cruzes de Cumbis direto e a mãe 3 cruzes de indireto. Eu levei para o laboratório de referência que eu trabalho e nós detectamos um anti-U, que é um antígeno de altíssima frequência, vamos dizer assim, 99,9% da população possui. Essa mãe não possuía, ela já era a terceira gesta dela, nunca teve problema nas 2 primeiras, porém, essa terceira ela quase perdeu nas primeiras semanas de gestação. E quando nasceu, a criança estava evoluindo para a icterícia, mas conseguiram segurar. Na identificação eu achei um anti-U, que é um anticorpo raríssimo, exatamente porque a presença desse antígeno é muito grande. Então, se a gente pegar esse contexto, professor Gustavo, às vezes aqueles episódios de abortos recorrentes podem ser associados a antígenos menos frequentes do ponto de vista de gerar reação imunológica. Eu queria fazer uma colocação ali, bem na introdução, que gera muita dúvida, porque a gente ouve até os profissionais de saúde falando que a doença hemolítica perinatal acontece quando a mãe é negativo e o segundo filho. Isso. Isso gera muita dúvida, porque não é o segundo filho. Se ela tiver 3 filhos anteriores que tenham ausência de RH, ou seja, RH negativo, problema nenhum. É o segundo filho positivo. É isso, Ana? E Gustavo, ainda posso te dizer uma coisa. Quantas vezes a mulher chega, esse mês eu menstruei muito. Chegou a sair placas de sangue e ela está abortando sem saber. Exatamente. E depois da 20ª semana, nós já temos antígenos RH. Então ela tem contato com aquele antígeno no abortamento natural que ela teve, sendo a primeira gesta. Aliás, nem foi a primeira gesta, que ela nem sabia que estava grávida. Outro caso que a gente vê muito no atendimento de saúde, gravidez na adolescência e fez o aborto. Isso. Só que os anticorpos anti-RH formados, eles vão ficar presentes durante toda a vida, ou durante pelo menos um longo tempo. E essa pessoa depois, com, sei lá, seus 20, 30 anos, com uma vida estável, ela quer ter o filho e ela não se lembra que fez o aborto, ou ela não conta para o médico obstetra, a ginecologista, que ela fez um aborto no passado. Daí a importância do Cumbis indireto. É uma coisa que é protocolar do Ministério da Saúde, o Cumbis indireto na 11ª e 12ª semana de mães negativas.
mães RHD negativas. As mães RHD positivas nem esquentam a cabeça. Sim. Aí vem repetir depois, na 28ª semana, o cicumbis indireto da mãe RHD negativa. A mãe positiva nem... Sim. E a ideia é exatamente mostrar para a comunidade médica que existem outros antígenos, embora eles saibam disso, e que esses anticorpos passam pela placenta e causam doença hemolítica perinatal. Então, nesse contexto aí, a pesquisa de anticorpos regular do cumbis indireto tem que ser feita para todas as gestantes dependentes do RH. Inclusive a repetição lá na frente na 28ª semana. Porque existe uma coisa chamada memória imunológica. Exato. Que é a tal janela na doação sanguínea, é a memória imunológica. E só pegar um gancho aí... Não, que não é igual, por exemplo, o princípio, o raciocínio da janela. Só que na janela imunológica do doador é o quê? Ele ainda não produziu anticorpo. A memória imunológica, o anticorpo, a forma do anticorpo está montada, só que o anticorpo não está circulando. Eu até brinco, eu falo que eu trabalho com bancada, eu não trabalho com a mesa mediúnica. Então eu só encontro anticorpo circulando. Anticorpo em memória eu não tenho como achar. E é importante, do básico lá de imunohematologia, que anticorpos anti-sistema ABO, né, anti-antígeno do sistema ABO, são formados geralmente a partir de 6 meses de idade. Isso. E o RH somente após o contato com o antígeno. Isso, é só contato, porque são proteínas, né? O sistema ABO são glicoproteínas ou glicolipídios. Daí a historinha da doença hemolítica perinatal, geralmente contada numa segunda gestação para o filho RH positivo, que a mãe gerou a formação de anticorpos. Mas isso pode acontecer, por exemplo, na primeira gestação, em uma mãe que no passado foi submetida à transfusão de sangue. Sim, tem que Nós saber. temos um relato na prática, o professor Gustavo pode complementar. Às vezes uma mãe é O negativo, chega num pronto-socorro desse no sábado à noite, não tem sangue O negativo. Risco de morte. E se for a primeira transfusão dela, muitas das vezes não dá nem para saber se é a primeira ou a segunda, ou se nunca fez, é transfundindo essa paciente um concentrado de hemácias O positivo, que é muito mais comum da gente ter no estoque. Então, imagina, uma gestante, né, que no passado sofreu um acidente, precisou ser transfundida, ela é grupo O negativo, precisou receber um concentrado de hemácias O positivo. Pode. Vai gerar reação hemolítica transfusional? Provavelmente não. Mas haverá formação de anticorpos A gente chama que ela foi sensibilizada, né? Estatisticamente, você com 1 ml de sangue, você já sensibiliza para antígeno D. Então, essa gestante, ao gerar um primeiro filho RH positivo, já poderá acontecer doença hemolítica perinatal, como o professor Gustavo falou. Essa questão de número de gestações... segundo filho positivo ou segundo contato, a verdade, né? O mais correto seria o segundo contato com o RH. Porque, na verdade, o RH positivo, o RH negativo significa RH positivo tem RH, o RH negativo, ausência de RH, né? Isso também gera dúvida, as pessoas acham que existe um RH e ele é negativo. Não, RH negativo, ausência de RH. Então, o segundo contato com o RH. Infelizmente, Gustavo, uma das técnicas mais fáceis de se fazer em laboratório é a classificação sanguínea. Que é de maior erro também, é das né? mais negligenciadas que tem. Negligenciada pelo técnico, porque é uma técnica de pinga-gota, o cara acha que é tão simples que ele não precisa dar atenção. Negligenciada pelo dono do laboratório, porque os reagentes, uns são baratos e outros são caros. Ele abre mão do barato e deixa de fazer a técnica do caro. A gente sabe que essa classificação sanguínea você tem que fazer a técnica direta com a reversa. Os reagentes da direta são baratos. São sorinhos de R$20, R$30. O par de hemácia para fazer a reversa é papo de R$200, R$250. Então, quer dizer, eu sou dono de laboratório e não prezo a qualidade. Eu vou comprar só o reagente da reversa. Então, eu já faço a técnica de forma negligenciada, porque é uma técnica que não me chama atenção. Então, ele só faz o A, e o dono do laboratório já não e nem faz o controle de RH, que é mais um reagente para se comprar. Então, quer dizer, é uma técnica que eu acho que é uma das técnicas que foram mais negligenciadas na história laboratorial. Uma classificação sanguínea, direta e reversa, você tem que ter a pesquisa do A, B, AB, D, controle do D, reversa de A, reversa de B. Como esse cara aqui me ensinou, qualquer coisa diferente disso está errado. É marmotagem, eu falo. O que me chamou a atenção nesse caso é que eu já fui direto, no caso, tudo bem, a gente já está sabendo que é doença hemolítica perinatal, que a gente tem que prestar atenção é na icterícia, tá? Porque o que é essa doença hemolítica perinatal? É uma doença hemolítica causada por anticorpos maternos, né? Doença que eu chamo de doença vertical, e que você tem 2 estágios da doença, o intrauterino, né? A fase pré-natal,
E o pós-nascimento? O que acontece na fase pré-natal? Existe uma destruição eritrocitária muito grande, tá? Em que você destruindo a hemácia, você libera hemoglobina. Essa hemoglobina ela é catabolizada, né? Você dá essa aula melhor do que eu. A bilirrubina, sendo que essa bilirrubina ela é metabolizada pelo fígado materno e é excretada. Beleza. O problema todo na fase intrauterina é a anemia, que dependendo do antígeno envolvido, dependendo da titulação do anticorpo envolvida, se dá a velocidade dessa hemólise. Se essa hemólise for muito intensa, eu tenho uma eritropoese também intensa, tá? É onde você começa a ter produção de hemácia de forma intensiva e começa a liberar células jovens eritrocitárias. Por isso que ela é também conhecida como eritoblastose fetal, porque você começa a liberar para a circulação sanguínea dessa criança células jovens, células nucleadas da evolução das hemácias. A medula não dá conta, aí você começa a ter produção, né? Começa a ter eritopoese hepatoesplênica. Então você tem um aumento do fígado e aumento do baço dessa criança, até chegar a via portal, a artéria portal do fígado, não dá conta e esse fígado começa a ficar disfuncional. A disfunção do fígado, você começa então a ter problema cardíaco, você começa a ter acúmulo de água nas cavidades, né? Essa criança começa a encharcar, a nasarcar, que é a hidropsia fetal, e leva a óbito. A criança conseguiu nascer porque a hemólise não é tão violenta, aí vem a segunda parte, que é após o nascimento. Aí o fígado da criança não dá conta com essa bilirrubina que é produzida. Então você começa a ter acúmulo de bilirrubina indireta, né? Nos tecidos neuronais, tendo o quê? Encefalopatia por bilirrubina, que é Kernicterus. E essa criança, se não for a óbito, ela passa a ter problemas neurológicos a vida toda. Então, quer dizer, tem que monitorar tanto intrauterina quanto pós-natal essa produção de bilirrubina formada, essa evolução do sofrimento da criança. Geralmente são crianças que nascem prematuras, então é uma doença muito grave que, dependendo do anticorpo envolvido, a criança nasce com várias complicações. Só abrindo um parêntese sobre o Kernicterus, na parte mais fisiológica da coisa, acontece essa hepatopatia, como o Sandro falou muito bem, e o fígado não consegue metabolizar, não consegue conjugar toda a bilirrubina, porque o produto da degradação da hemácia é a hemoglobina, que vai se transformar numa estrutura linear chamada biliverdina, carregada até o hepatócito, convertida em bilirrubina, onde o fígado tenta conjugar pela hepatopatia, ele não consegue. Então, o acúmulo de bilirrubina não conjugada, que é a bilirrubina indireta, como o Sandro disse, tem afinidade por células cerebrais, ela é lipossolúvel. Isso. E neurotóxica. E neurotóxica. Isso a gente vê na nossa rotina laboratorial. Todos os equipamentos de automação e bioquímica, eles fazem a bilirrubina total e a direta. Mas o meu equipamento solta a bilirrubina indireta, ele calcula igual a gente. Porque ela é lipossolúvel, ela não se fixa para dar cor. Por isso ela vai até, pela circulação, afinidade por células cerebrais, causando Kernicterus, como o Sandro explicou bem. Veja no resultado de bilirrubina. Bilirrubina total do paciente, 33 mg por decilitro. Observe que a bilirrubina indireta, 30,3, ou seja, ele pegou a bilirrubina total, tá? Diminuiu pela bilirrubina direta e pelo cálculo achou 30,3 de bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta, que o professor Gustavo falou, ela é muito neurotóxica, tá? Ela pode chegar aos gânglios da base do sistema nervoso central, bem, gerando essa lesão chamada Kernicterus. Ou um quadro mais agudo chamado encefalopatia bilirrubínica aguda. Bem, dentre as estratégias para poder diminuir essa bilirrubina que está sendo formada, que é tóxica, é a tal da exsanguínea transfusão. Exsanguínea é a troca de sangue. Tá? Nesse caso ali foi feito com sangue O negativo, tá? E a reconstituição com plasma AB positivo. O que você ali vai fazer uma troca, como você falou. Não adianta eu fazer uma transfusão simples, concentrado de hemácia. Eu tenho que entrar também com componente plasmático. Por isso que eu tenho uma reconstituição do sangue total. Nos bancos de sangue, hoje em dia, não se trabalha mais com sangue total. Né? Você colhe o sangue total, depois parte para o fracionamento para dividir nos componentes sanguíneos, concentrado de hemácia,
concentrado de plaqueta, plasma fresco concentrado, e ainda existe o quarto complemento, que é a base praticamente fibrinogênica, que é o crio concentrado, para você ser mais eficiente na transfusão. Só que nesse caso da exsanguínea, eu preciso reconstituir o sangue total. Qual é o meu objeto de escolha? Eu tenho uma hemácia que não tem antígeno no sistema ABO, então hemácia O, e ter um plasma que não tem anticorpo do sistema BO. O pessoal deve estar olhando assim, olha, transfundir concentrado de hemácia O negativo e um plasma AB positivo. Olha, no plasma nós temos anticorpos. Anticorpos contra o A, contra o B, certo? Contra o AB. Se meu paciente é AB positivo, ele tem um A, tem um B e tem um RH. Você só produz anticorpos contra aquilo que você não tem. Então, se você é AB positivo, tem algum anticorpo circulando? Eu tenho na minha bancada escrito igual no quartel, né? Quem não produz o antígeno, produz o anticorpo. No caso do indivíduo que é AB, ele produz os dois antígenos. Então, que anticorpo que ele produz no sistema B? Nenhum. Então, por isso que a opção do plasma na reconstituição é de um AB, que ele não vai ter anticorpo ABO. E eu uso a hemácia O, independente do grupo sanguíneo da criança e da mãe, que não tem o antígeno. Então, eu faço a reconstituição de uma hemácia que não tem antígeno ABO, com um plasma que não tem anticorpo ABO. Faço essa reconstituição e através do peso, enfim, aí quem é a parte médica que calcula o volume. O importante daí, eu tenho que ter uma hemácia tratada, não é uma hemácia simplesmente, né, que eu juntei a hemácia com plasma e vamos transfundir, não. Existem determinados procedimentos especiais que eu faço com concentrado de hemácia que para ajudar mais do que prejudicar. Eu falo que a melhor transfusão é aquela que não é feita. Que tipo de tratamento é esse que eu tenho com a hemácia? Primeiro que eu tenho que tirar, pelo menos tentar tirar 100% dos leucócitos, que a gente não consegue, tira em torno de 99% dos leucócitos, que é a deleucocitação. Por que isso? Para evitar a doença enxerto-hospedeiro. É a reação do leucócito que está na hemácia que vai reagir contra o indivíduo que está recebendo. Além disso, eu vou evitar também uma reação, pode ter algum anticorpo materno contra o antígeno leucocitário. Então já é evitar a reação febril por esses anticorpos. Eu vou, dependendo do caso, se é prematuro, até a 28ª semana, ou se tem menos de 1.200 gramas, eu preciso irradiar esse componente. Qual o objetivo da irradiação? Inativar os poucos leucócitos que resistiram, tá? E evitar também citomegalovírus. Inativa também o citomegalovírus. Mas principalmente inativar a parte de citocina dos leucócitos. Então a exsanguíneo, basicamente, ela vai fazer uma troca, tá, de sangue do doador, né, da bolsa que está sendo transfundida, e do sangue do recém-nato, justamente para diminuir os níveis de bilirrubina indireta. Acrescenta alguma coisa? Não, só interessante ali quando a gente fala da situação da ex-sanguíneo, as pessoas podem estar se perguntando em casa, mas a bilirrubina não é fotossensível? Será que se botar na luz não resolve? A icterícia fisiológica, sim. Mas na doença perinatal, a fototerapia não resolve. E quando a gente fala, geralmente a ex-sanguíneo, ela também, assim como a doença hemolítica perinatal, ela tem duas situações. Uma é intrauterina, que eu vou fazer através, né, do cordão umbilical, e outra é depois que a criança nasceu. Então, a gente tem que... Intrauterina, a luz não vai adiantar. Sim. Né? Então, o tratamento é só esse mesmo. O que vai determinar se você vai fazer ex-sanguíneo pós o nascimento ou só fototerapia é a velocidade da hemólise. É exatamente a concentração de bilirrubina. Se você consegue administrar a concentração de bilirrubina, ela for caindo gradativamente só com fototratamento, tranquilo. Mas se mesmo com tratamento e não diminuir, você tem que entrar com a transfusão. E os exames laboratoriais. Isso, não. Um cúmbio direto positivo e um LDH lá em cima, tem que acompanhar. No caso que fica apresentado, o paciente, ou recém-nascido, apresentou cúmbios diretos. Significa que tem anticorpos ligados, né, aderidos à membrana das hemácias dele. Das hemácias do neném, do recém-nascido. Tá? Esses anticorpos vão promover hemólise. Isso. Vão marcar essas hemácias. Isso. Essa hemólise ela pode se dar de duas formas. É intravascular, através de fixação de complemento,
que embora seja IgG, existe a classe IgG1 e principalmente a IgG3 que fixa complemento. Então, o objetivo do complemento é exatamente destruir o antígeno. E o antígeno está aderido à hemácia. Então, o complemento vai destruir a hemácia. Ou simplesmente marcar aquela hemácia para as células do baço, os macrófagos do baço, destruir aquela célula. Aí é o que a gente chama de hemólise extravascular. E esse aumento da destruição de hemácia, a gente vai encontrar, né, na bioquímica, aumento lá do LDH como marcador importante de hemólise. No resultado dos exames, a gente viu que a criança confirmou lá que é A positivo, tá bem? E a glicemia geralmente é solicitada por conta da prevenção, né, ou diagnóstico imediato de hipoglicemia neonatal. Uma das explicações dessa hipoglicemia neonatal, né, pode ser filhos de mães diabéticas, por exemplo, pode ser maior consumo, tá, de glicose por conta do sistema nervoso central, em relação ao sistema nervoso central e restante do corpo, né, a proporção muito maior. A gente até brinca que a criança nasce maior cabeção e o corpo pequenininho, né, eu, por exemplo, enfim. Então há maior consumo de glicose por conta dessa alta proporção do sistema nervoso central e também restante do corpo. Algumas transfusões, né, feitas com concentrado de hemácias, naquele concentrado de hemácia tem dextrose como conservante. Conservante, isso. Então aquela glicose que está sendo armazenada junto com a bolsa, né, está sendo liberada junto com a bolsa, também pode estimular a maior produção de insulina, o que pode causar também hipoglicemia neonatal, né? Acidose lática também, isso vai gerar maior consumo de glicose, entre outros mecanismos. Bem, lá no quadro hematológico, o hemograma, Gustavo, quer comentar? Fica à vontade. Ali interessante a parte prática de laboratório, a gente vê uma leucometria global de 32 mil leucócitos. Nesse caso, como o Sandro falou, na hematoscopia, a gente vai achar hemácias jovens, hemácias imaturas, os chamados eritroblastos. Quero abrir um parênteses, não há necessidade de classificar a fase do eritroblasto no seu relato do seu hemograma. Tantos eritroblastos em basófilos, tantos policromatófilos, tantos... Não, conta os eritroblastos separadamente e a gente libera ele, também não libera em porcentagem, tantos eritroblastos em 100 leucócitos contados. É muito comum por causa da agressão que essas hemácias sofrem. Quadro de hipóxia estimula córtex suprarrenal para eritropoese. Como não dá conta que a hemólise é muito maior do que a produção, a gente começa a ver essas alterações na leucometria. Porque esses equipamentos de automação, eles contam o eritroblasto como leucócito. É uma célula pequena, sem grânulos, com núcleo. O aparelho conta como leucócito. Pessoal, a gente pode observar no caso clínico uma referência da leucometria de 9 a 30 mil. Professor Gustavo, paciente adulto a gente encontra aí de 4.500 a 10 mil. Todos os equipamentos vão liberar esse valor de referência já nessa faixa etária ou a gente precisa ajustar? Nem todos os equipamentos fazem isso? A gente precisa ajustar esses valores pelo público-alvo que a gente atende. Então, os valores de pediatria, principalmente na hematologia, são muito diferentes dos valores do perfil adulto. Né? Homem e mulher também tem diferença, mas essa diferença é mais discreta. Mas em pediatria e paciente adulto, essa diferença é muito grande e esses valores precisam ser ajustados. Ali a gente consegue ver 32 mil leucócitos, está um pouquinho acima do valor de referência alto, e a gente percebe ali que a gente tem um desvio à esquerda, um aumento no número de bastões, o que já sugere uma infecção bacteriana associada. Eu tenho mais certeza disso, e num prognóstico que não é bom, que a fase ainda é aguda, quando eu vejo a ausência de eosinófilos. A gente precisa ter muito cuidado com a contagem de eosinófilos. Se eu tenho leucocitose com desvio à esquerda e sem eosinófilos, eu preciso rodar essa lâmina para ver se realmente eu não vou encontrar esses eosinófilos para poder liberar esse resultado, porque é uma infecção aguda bem ascendente ainda nesse momento. Professor Gustavo, fiz a contagem de 100 leucócitos, não achei eosinófilos. Devo fazer uma hematoscopia para poder ver se realmente não tem eosinófilo em toda a lâmina? Como que eu faço isso? Sim, normalmente você pode contar mais 100 células e fazer uma média de 200 células, ou você pode fazer aquela famosa hematoscopia passeando pela lâmina. E aí a pergunta é, em 200 células ou passeando pela lâmina, eu encontrei um eosinófilo que não entrou na minha contagem inicial. Eu relato esse eosinófilo ou eu não relato esse eosinófilo? Se eu relatar esse eosinófilo, eu estou dizendo que, como é em porcentagem, eu estou dizendo para o médico que em 100 células eu vi 1, em 200 tem 2 e assim sucessivamente. Se eu omitir a informação, já que ele não entrou na minha contagem,
o médico vai continuar achando que imunologicamente essa criança ainda não está respondendo. Então, o que eu devo fazer nessa situação quando a minha contagem de eosinófilos não chega a 1%? Eu achei no passeio ou eu achei em 200 células. Liberar uma observação de eosinófilos menos de 1%. Isso para o médico é uma luz no fim do túnel. Perfeito. Sandro, causas prováveis de infecção bacteriana em recém-nato? Recém-nato é complicado. Como o sistema imunológico da criança ainda está em evolução, em nascimento também, então ela pode ser comprometida a parte pulmonar, somente essa criança que está desenvolvendo a doença hemolítica perinatal. Pode ser sepsemia neonatal, é muito comum, tá, nas UTIs dos nossos hospitais. Infelizmente, pode ser também por contaminação hospitalar, né? Infecção hospitalar. Teria que investigar. A causa trato urinário, pode ter que investigar, porque a icterícia ela pode também acabar tendo uma disfunção renal e disfunção hepática, pulmonar, enfim. O quadro dessa criança é muito grave, tem que investigar. Nesse caso aí, não foi realizado, né, ou não foi relatado no caso clínico, mas o ideal seria sugerir a realização do exame de urina, né, o EAS, o sumário, como vocês quiserem chamar. Nesse caso, se a gente observasse aí a presença de mais do que 5 leucócitos por campo, a gente poderia estar associando um possível quadro de infecção trato urinário. Nesses casos, como a criança também apresenta alterações neurológicas, poderia ser pedido, né, dependendo de toda uma avaliação, claro, clínica, de repente a pesquisa de meningite nessa criança, né, uma punção de líquor, que a gente acabou vendo que a gente vai ver, na verdade, na série sobre líquido cefalorraquidiano para investigação de meningite. Então, infecção trato urinário, exame de urina, meningite, a pesquisa do líquor, de repente uma sepsemia, fazer a pesquisa pela hemocultura, seriam possibilidades diagnósticas, né, ou laboratoriais nessa investigação. Professor Gustavo, me chama a atenção ali uma redução da hemoglobina da criança, muito provavelmente por conta, né, da doença hemolítica perinatal, a hemólise característica da doença. Sim, a gente tem uma destruição das hemácias, então eu tenho uma redução do meu volume globular, que é o hematócrito, tem uma redução da hemoglobina, e essa hematoscopia está perfeita, esse laudo está perfeito. A gente vê ali uma intensa policromasia. O que seria a policromasia? Possivelmente um reticulócito, uma hemácia ainda jovem. Eu não posso afirmar que seria um reticulócito, porque eu preciso de uma coloração supravital, de novo azul de metileno ou azul de cresil brilhante para fazer uma contagem de reticulócito. Mas eu já informo ao médico, eu já alerto ao médico que eu tenho policromasia, com presença ali de granulação de grosseiras nos neutrófilos. Então indica mais ainda um forte indício de uma infecção bacteriana associada. Essas granulações de grosseira, muitos restícios ainda de grânulos primários, lá da evolução neutrofílica, que esses grânulos ainda estão presentes o rápido chamado desses leucócitos marginados para circulantes, o que vai fazer essa leucometria global aumentar ainda mais, e a presença de 27 eritroblastos em 100 leucócitos contados. É dessa forma que a gente libera a presença de eritroblastos. Quando a gente precisa fazer a correção da leucometria global? Quando os seus eritroblastos passarem de 10. Até 10 eritroblastos eu não preciso fazer a minha correção na contagem global. Mais de 10 eritroblastos eu já tenho uma alteração significativa dessa minha contagem global. Mas vamos fazer o serviço por completo. Não adianta eu corrigir a minha leucometria global se eu não informar ao médico no meu laudo que a leucometria global já foi corrigida. Porque a gente já pegou casos de pacientes de RM com 112 mil leucócitos, com 700 eritroblastos em 100 leucócitos contados. E após a correção, essa leucometria caiu para menos de 30 mil. Então, se eu coloco 700 eritroblastos numa leucometria de 30 mil, o que o médico pensa? Já foi corrigido? Não foi corrigido? Se eu tiver que corrigir isso, vai estar leucopênico. Então, a gente precisa fazer a correção e informar ao médico no laudo que leucometria global já foi corrigida. Queria abrir ainda um parênteses que eu estava falando sobre essa leucometria global nos equipamentos de automação. Esses equipamentos contam essas células, a maioria deles conta como leucócito. Os eritroblastos pequenininhos, núcleo picnótico, sem grânulos, linfócito. Então é muito comum nesses casos você ter uma leucocitose que não é real e uma linfocitose que não é real. Então por isso, nesses casos, a gente precisa avaliar os histogramas, avaliar os flags,
fazer o esfregaço e colocar as observações pertinentes para que do outro lado o médico tenha um apontamento diagnóstico correto. Professor Gustavo, só retomar aqui a policromasia, né? Essa policromasia pode sugerir para a gente que nesse sangue periférico tem um aumento da contagem de reticulose. Mas só para situar a galera, porque tem muitos alunos de curso técnico, nutricionistas, o que são reticuloses? Só lembrando, a eritropoese, nós temos lá o proertroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático e depois reticulose. Até eritroblasto e depois a hemácia. Até eritroblasto ortocromático, essas hemácias são jovens, né, e possuem núcleo, tá bem? Entre o ortocromático e o reticulócito, há perda desse núcleo. O que sobra do reticulócito é o RNA residual, que é corado azul de cresil brilhante, ou azul brilhante de cresil, e o novo azul de metileno. Isso cai em concurso. Bem, essa contagem de reticulose vai indicar pra gente, tá, se numa anemia hemolítica há resposta medular, em um sangramento se há resposta medular. Então, se está havendo destruição de hemácias, se está havendo hemorragia, o aumento da contagem de reticulose indica o que pra gente? Olha, está havendo perda de hemácias, destruição de hemácias, mas a medula óssea está colocando uma hemácia mais jovem na corrente sanguínea. Quem é essa hemácia mais jovem? O reticulócito. Para a galera que vai prestar concurso, vai estudar hematologia, só gravar o mnemônico PBPO. Proertroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, ortocromático, reticulose hemácia. Então, PBPO são os eritroblastos. E lembrando aí ainda nesse gancho que a contagem de reticulócito é a maneira mais simples de avaliação medular. Antigamente fazia punção de medula para todo mundo. E agora, por exemplo, você faz uma contagem de reticulócito, você tem uma avaliação medular se essa anemia que está acontecendo, se é uma medula regenerativa ou arregenerativa. Os quadros arregenerativos são muito mais graves. Então, quando eu tenho uma contagem de reticulócitos alta, eu sei que eu tenho uma perda pela função da doença perinatal, mas eu tenho uma medula regenerativa porque eu tenho uma contagem de reticulócitos alta. Então, eu tenho uma avaliação medular BBB, bom, bonito e barato, que a gente faz uma avaliação medular e eu tenho uma resposta com essa contagem. Posso fazer um atento em relação a anticorpos eritrocitários? Muito se fala no cumbis indireto da gente titular o anticorpo como grau de intensidade de reação, né, materna. Qualitativamente, quantitativamente. Eu ainda acho que acima da titulação do anticorpo, e sim a identificação do anticorpo. Por quê? Existe um anticorpo, que é o anti-QEL, ele é um anticorpo extremamente reativo. O QEL, que é o antígeno correspondente, ele é altamente imunogênico, tá? Ele só perde para o D do sistema RH. Se fosse por ordem de imunogenicidade, seria sistema BO, o D e o QEL. Aí depois viria o restante do sistema RH. Só que existe uma característica desse anticorpo, é que ele é extremamente ávido em baixos títulos. Então você vai titular, como é preconizado, né? Cumbis direto, cumbis indireto, positivo, vamos titular um anticorpo. Isso a gente pode fazer até numa agência transfusional sem saber que anticorpo se trata. Para poder dar essa informação para o médico. O título de 36 para cima a gente já começa a prestar atenção, já começa o médico querer saber de imagem, né, uma ultrassom com Doppler, para poder ver o sofrimento fetal. Só que o QEL, ele é extremamente reativo em baixos títulos. E ele tem uma característica, pegando o gancho da reticulocitose, que ele faz reação medular. Ele ataca eritoblasto. Então ele destrói na medula eritoblasto. Então ele interfere na eritopoese. Ele é um anticorpo que interfere na eritopoese. Mais uma importância da contagem. Então quer dizer, é mais importante eu saber do título ou quem é esse anticorpo. Aí você tem uma contagem de reticulócito baixa, porque a célula foi destruída lá atrás. Então, o anti-QEL destruiu o eritoblasto. Sim. Entendeu? O eritoblasto é destruído. Da contagem de reticulócito panhemolítico, mas nesse caso foi destruído lá na fábrica. Exatamente. E aí você já tem uma contagem de reticulócito baixa, você já pensa numa medula arregenerativa e tem que investigar por que ela é regenerativa. Aí você acaba não desconfiando, desviando um pouquinho da tua atenção da doença hemolítica perinatal. Sim, você pensa em fármacos associados, né? Fármacos aplasiantes,
E aí você vai descobrir depois lá na frente que é Um antiquel. E antiquel. você levando para um laboratório de imunemato de referência, você identifica que é um antiquel, já passa para o corpo médico essa identificação. E o detalhe ali é o seguinte, o aumento dessa contagem de reticulócitos, né, ela pode aumentar o VCM, porque reticulócitos, os eritroblastos, daí o nome da doença no passado ser chamada de eritroblastose, né, são células bem Grandes. maiores que a hemácia. Então aquele VCM ali de 108, tá, pode estar associado maior contagem, né, de reticulócitos e eritroblastos, o que aumentou o RDW, né, 17%, Sim, né, sim. 17% de RDW, então pode estar associado àquela macrocitose. Bem, a fórmula para correção da leucometria, né, faltou a gente falar, leucometria vezes 100, eritroblastos contados mais 100. Quando que conta? Quando que faz essa correção, melhor dizendo, quando você tem, no mínimo, 10 acima de 10. acima de 10 eritroblastos. Menos que isso não vai interferir tanto. Tanto que a leucometria corrigida, o resultado foi 25.196 leucócitos, ou seja, já diminuiu bastante. O que me chama a atenção também... Não, só uma parênteses aqui, pelo amor de Deus, não liberem eritroblastos em porcentagem. Isso a gente vê demais nos laudos do laboratório. O cara faz tudo certinho, na hora de ganhar o 10, ele libera lá 27% de eritroblastos. Não. Eritroblasto, série vermelha. Você está contando leucócitos, série branca. Você está liberando o valor relativo, porcentagem. Então, enquanto eu contava leucócitos, eu vi X eritroblastos. Então, tem casos que a gente conta 100 leucócitos e acha 200 eritroblastos. Então, eu não posso liberar essa porcentagem. São duas coisas diferentes, né? Completamente opostas, série vermelha e série branca. Então, 27 eritroblastos em 100 leucócitos contados. Professor Gustavo, a gente precisa dizer se eritroblasto é ortocromático, policromatófilo, atualmente, o que é preconizado? Não, isso também perguntam bastante. Não há necessidade de dizer em que fase está esse eritroblasto. Se é um eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático. Não. Apenas presença de eritroblasto e tantos eritroblastos contados em 100 leucócitos. Não precisa dizer a fase, isso não é relevante. Clinicamente não tem relevância. Eu queria levantar a bola de um índice que está ali embaixo também, que são as plaquetas. Tá? 13 mil plaquetas por minuto cubo. Pode ser de origem imunológica, tá? A mãe pode, além de ter o anti-D, ou como não apresentou a identificação do anticorpo, pode ser qualquer antígeno paterno, né? E também pode ter um antiplaquetário. Então aquela baixa de plaqueta pode ser também de origem imunológica. Ou pode também ser o quê? Pode ser de origem da sepsemia, da infecção. O que pode ser essa plaquetopenia, além de fator imunológico? Vamos além, né, do que a gente está vendo aqui. Um paciente com um quadro séptico, né, sepsis, ele tem coagulopatia de consumo. Então tem maior ativação plaquetária, melhor dizendo, e essa maior ativação plaquetária gera consumo, diminui a quantidade de plaquetas. O que te mostra ali o VPM, que é um volume, né, tá um pouquinho acima da referência, mas é o volume plaquetário médio, é um índice que as pessoas desconhecem, mas ele está sendo bastante usado agora, que é o volume plaquetário, como se fosse um VGM que a gente usa no hemograma. A gente vê que ele está aumentado essas plaquetas. Plaquetopenia, as plaquetas maiores são mais jovens, são mais ativadas na tentativa de recuperação dessa coagulopatia de então, consumo. por exemplo, se está havendo destruição de plaquetas, tá? A medulose você vai responder colocando plaquetas mais jovens na corrente sanguínea. Assim como a hemácia jovem é maior, uma plaqueta mais jovem também é maior. Então, esse VPM indica, olha, eu tenho maior produção plaquetária. Se essa plaquetopenia tivesse um VPM mais baixo, eu teria uma medula hipofuncional. Nesse caso, o VPM também está associado a outras patologias que a gente pode ver à frente. A gente vai conversar em síndrome metabólica, por exemplo, que o VPM aumentado em pacientes com obesidade indica o quê? O estado pró-trombótico. Porque exatamente. Também existe maior ativação Muito plaquetária. Utilizado hoje. Então, VPM também é um marcador de risco cardiovascular. O hemograma também indica risco cardiovascular. Só um detalhe, existe um exame chamado genotipagem plaquetária, que a gente pode identificar, tá? O genótipo, né? Fenótipo, na verdade, dessas plaquetas. Bem, vamos imaginar, tá? Essa incompatibilidade de antígenos também acontece nas plaquetas. Nas plaquetas, isso. Bem, vamos imaginar que a mãe seja
1B, tá? Vamos imaginar a mãe 1A, 1A. E o pai 1B, 1B. Quando fizeram a genotipagem da criança, fizeram do pai e da mãe da criança. Então a mãe é 1A, 1A, o pai 1B, 1B. Então a mãe tem os dois alelos ali, A. A criança vai ser 1A, ok, tá tudo certo, compatível com a mãe. Só que ele gerou um antígeno 1B. 100% heterozigoto. Ou seja, essa diferença fenotípica, essa diferença de proteína plaquetária, de perfil de membrana das plaquetas da criança, que herdou um genezinho lá do pai, vai fazer com que haja produção de anticorpos contra aquele 1B das plaquetas. Que geralmente a presença desses antígenos, eles são codominantes. Então, se você tem o genótipo, você apresenta o fenótipo. Não existe dominância e recessividade. No caso aí, a criança vai desenvolver os dois fenótipos, o da mãe e do pai. A mãe não vai reconhecer o do pai e vai reagir. O que eu levantei a bola aqui dizendo que essa plaquetopenia poderia ser de origem imunológica, eu já descartaria porque não apresenta grumo plaquetário. A aglutinação plaquetária in vitro é muito comum de anticorpo. Além de erro pré-analítico, professor Gustavo. Erro pré-analítico. Erro pré-analítico, volume de coleta, garroteamento, centrifugação inadequada, relação sangue-anticoagulante. Até porque o acesso venoso de alguns recém-nascidos é muito complicado. Você colher o sangue dessa criança. Geralmente não vai obedecer a relação sangue-anticoagulante. E é muito comum nesses RNs a coleta não ser feita pelo laboratório. Não, geralmente é o médico que colhe. Para não perder a veia, ele hepariniza o scalp e coloca aquele volume coletado, que já é pequeno, dentro de um tubo pediátrico com EDTA. Mistura dois anticorpos, então, dois anticoagulantes. Mistura dois anticoagulantes em, às vezes, 400 microlitros de sangue. A lâmina não preciso dizer, né? A lâmina não preciso dizer. Mas, normalmente, pode fazer essa plaquetopenia por erro pré-analítico. Muito comum. E detalhe, essa agregação plaquetária pode ser EDTA dependente, né? O anticoagulante EDTA do tubinho roxo lá, da coleta de sangue. Sim. Quando as plaquetas dessa criança entram em contato com esse anticoagulante, ocorre a agregação plaquetária. Em relação à heparina, a heparina também pode promover uma formação de anticorpos antiplaquetários. Não sei se é exatamente nesse tubinho de ensaio, mas como a gente falou, no caso aqui de doença renal, o uso de heparina, tá? Induz a formação de anticorpos, é o famoso HIT1, HIT2. E para tentar eliminar essa fase pré-analítica de EDTA dependente, faz-se a coleta no citrato. Que o citrato de sódio impede esse fenômeno in vitro, ou dificulta. Mas lembrando que essa coleta no citrato, ela tem que ser analisada nos equipamentos antes da centrifugação. Porque às vezes o paciente tem plaqueta no citrato e exame de coagulação, tá? PTT. E aí o sangue, tampinha azul, a triagem bota na centrífuga. E depois lembra que tem plaqueta no citrato. E aí você já não tem mais um resultado de qualidade. Antes da centrifugação, esse material precisa ser homogeneizado e passado no equipamento. E por conta dessa plaquetopenia, a criança precisou também receber transfusão lá de concentrado de plaquetas. Primeiro, para reconstituir a volemia, porque ele recebeu o concentrado de hemácias, o plasma, e vai receber as plaquetas. E segundo, toda plaquetopenia, né, geralmente menor que 30.000, aumenta o risco de hemorragia intracraniana. Talvez seja o caso, já que a criança apresenta perda de consciência, tá? Desorientação, uma criança geralmente com hipotonia, né, que não responde a estímulos. Então, isso pode estar associado a uma hemorragia intracraniana, um acidente vascular cerebral, por exemplo, tá? Então, é necessária essa transfusão de plaquetas. Só um gancho, temos ali a presença de corpúsculo de Haudt-Urey. Professor Gustavo, o que seria um corpúsculo de Haudt-Urey? A eritropoese, a gente sabe que a hemácia é produzida e ela em forma de eritroblasto, né? A eritropoese acontece para que lá no final seja produzida uma hemácia funcional que vai transportar do seu interior hemoglobina, que vai transportar gases, ferro, enfim. Então essa hemácia tem núcleo, material genético para confeccionar essa cromoproteína. Então a partir do momento RNA citoplasmático, a partir do momento que esse núcleo vai perdendo a função, ele diminui de tamanho. Em dado momento, fisiologicamente acontece isso, o fígado também assume essa função, mas conhecidamente acontece no baço o descaroçamento, que a gente chama de pitching function, ou função de descaroçamento, que esses eritroblastos ortocromáticos
passam pelo baço, esse baço faz o descaroçamento e tira aquele núcleo que não tem mais função. E aí a hemácia, aquela estrutura se transforma num reticulócito, depois no eritrócito maduro. Se eu tenho uma agressão hepática, se eu tenho uma sobrecarga hepática, se eu tenho uma hepatopatia, no caso aqui da doença hemolítica, a gente viu uma bilirrubina indireta de 30. Se eu tenho uma hepatopatia, não raras vezes a gente pode ver o fígado não assume essa função, sobrecarregando o baço e alguma coisa vai passar. Alguma coisa vai passar, a gente chama de hiperesplenismo, alguma coisa vai passar ali, alguns eritroblastos ortocromáticos não vão perder aquele núcleo. E aquele núcleo vai continuar ali na forma de eritroblasto e vai continuar ali na forma de hemácia. E a gente vai ver lá no nosso hemograma, na nossa hematoscopia, aquele pontinho dentro da hemácia que a gente vai relatar como hemácias com presença de corpúsculo de Aljolim. Um resto do núcleo do eritroblasto, um resto do material genético que não tem mais função. Alteração funcional não removeu. Abrindo um parênteses, que a gente não vê isso na faculdade, na escola, nos cursos de pós, isso a Globo não mostra. Como saber se aquilo que eu estou vendo lá na hemácia é um corpúsculo de Raujoli ou é um artefato? Tem duas maneiras que a gente usa no macete do dia a dia no laboratório. Uma maneira é imersão, vai colocar imersão sempre, e aí você vai ver que em volta dessa estrutura, se tiver um halozinho branco bem discreto, é um artefato, porque aquilo ali caiu em cima da hemácia e dispersou conteúdo hemoglobínico. Se for um corpúsculo de Raujoli, você não vê esse halo branco, porque essa estrutura está dentro da hemácia. Então esse é um macete. O outro macete é baixa a mesa de trabalho, sem mexer em Charriot, baixa a mesa de trabalho e toda hematologia que se preze tem aquele tubinho com algodãozinho para você passar na lâmina. Baixa a mesa de trabalho, sem perder o foco, sem mexer em Charriot, e você vai passar aquele tubinho com algodão e óleo e vai voltar com a mesa de trabalho. Se a estrutura estiver lá, é um Raujoli. Qualquer artefato que se depositou em cima da hemácia, quando você pode passar com vontade, não tenha medo de que você não vai tirar o esfregaço, não. Qualquer estrutura artefatal que caiu em cima da hemácia, quando você passar aquele tubinho, ele vai ser removido e você vai ter a perfeita observação se aquilo era um Raujoli ou não era um corpúsculo de Raujoli. Ótimo. Sandro, considerações finais sobre imunohematologia, doença hemolítica perinatal? O que eu teria que fazer no passo aí é fazer o cumbezinho direto da mãe para identificar esse anticorpo. Se eu tenho no meu laboratório reagentário para fazer o eluato desse cumbe direto da criança. O que seria o eluato? O eluato é quando existe... Eluato, na verdade, é quando eu retiro o anticorpo da parede da hemácia. Como que eu vou retirar depende de classe de imunoglobulina que está ali aderida. No caso de uma doença hemolítica perinatal, eu estou falando só de IgG. Então eu posso usar uma solução de cloroquina, é muito comum de se usar. Antigamente se usava clorofórmio, mas como uma capela de exaustão é uma coisa rara hoje em dia, então caiu em desuso. O que usa normalmente é reagentes com glicina ácida, que eu altero o pH daquela suspensão eritrocitária, e com a alteração do pH, acidificando esse pH, eu solto a IgG da parede da hemácia. Óbvio que eu destruo a hemácia, né? A hemácia eu não aproveito para nada, e eu fico com uma sopa, um sobrenadante que é uma sopa de IgG. E trato aquela sopa de IgG como se fosse um plasma, como se fosse um sorinho, que eu vou identificar aquele anticorpo. Identifico o anticorpo, que eu falei que é importante, e isso na hemácia da criança. E vou conflitar com a identificação do anticorpo com o plasma da mãe. Tá? A criança já nasceu, então não tem por que titular. Se a criança ainda estiver no útero da materna, então vale a pena titular o anticorpo para saber. Mas eu tenho que identificar esse anticorpo. Isso a gente está falando do anticorpo que não é contra o A, contra o B, contra o AB, nem com o RH. A gente está falando de outros anticorpos formados por um dos 300 eu tenho que saber que anticorpo é esse. Eu tenho que saber que anticorpo é esse. Se eu estou diante de uma situação isogrupo e iso-RHD, aí eu parto também para a identificação de anticorpos AB. Só falar aqui antes que eu esqueça, nessa plaquetopenia, né, autoimune que a gente viu, né, a mãe também gerou formação de anticorpos. Essa plaquetopenia autoimune que a gente observou, tá,
Pode ser utilizado também o tratamento com imunoglobulina, porque a imunoglobulina ela vai se ligar, tá, na membrana lá da plaqueta, onde o anticorpo se ligaria. Então diminui essa agressão imunológica, tá bem? É o que a gente chama de técnica de bloqueio. Aí, essa imunoglobulina vai bloquear, porque vai se ligar aonde o anticorpo se ligaria. Então vai diminuir essa resposta imunológica, tá bem? Nós temos um problema muito sério no Brasil, que é a carência do pré-natal. Tá? A maciça maioria das parturientes batem na porta da maternidade quando já está coroando. Então não fez um pré-natal, não fez toda uma profilaxia de nada, e muitas vezes a imunoglobulina, que é uma substância cara, a maternidade não tem falta. Enfim, teria que fazer um estudo realmente fenotípico do pai, um trabalho de formação, né, de conscientização da população ao pré-natal para evitar isso tudo. E vamos torcer também que mude o protocolo, que a comunidade médica comece a valorizar os halos anticorpos dos outros sistemas, né, dos outros antígenos. E sempre importante, né, que a gente possa deixar de mensagem final, é que a gente possa realizar o CUMBS indireto, né, a pesquisa de anticorpos regulares, em todas as gestantes, independente do grupo sanguíneo, independente do fator RH, tá? A gente vai falar depois também sobre aconselhamento genético, de realizar eletroforese de hemoglobina, né, HPLC, para pesquisa de hemoglobinopatias, tá? Justamente para evitar né, geração de RN também com alguma hemoglobinopatia. Exemplo, o pai tem um traço falcêmico que não sabe, a mãe tem um traço falcêmico que também não sabe. Daqui a pouco gera uma criança SS com doença falciforme. 50% de então, probabilidade. Toda essa parte pré-natal precisa 25. ser ampliada, né, no Serviço Único de Saúde do Brasil. E esses pequenos detalhes que profissionais não médicos precisam saber, porque geralmente são esses profissionais que vão orientar essa população. Professor Gustavo, considerações finais? Considerações finais, falando do aconselhamento genético, não é cultura do nosso país, mas eu fiz ambulatório de aconselhamento, né, após em reprodução humana assistida, não é cultura do nosso país os exames pré-nupciais. Aqui muito mal se faz o pré-natal, mas o ideal seria que fizesse os exames pré-nupciais e você evitaria um montão de incompatibilidade genética de diversas formas. E abordando o caso ali, hemograma perfeito, uma abordagem clínico-laboratorial perfeita, o médico agora com esses resultados tem a faca e o queijo. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Professor Sandro, sou teu fã. Obrigado. Tamo junto. Professor Gustavo. Aprendi muito. Fiquei aqui só olhando os caras. Sandro, obrigado. Abraço. Te vejo no próximo episódio, hein? Grande abraço. Acabou tudo? Não, pode continuar. Estou só te avisando que tem 2 minutos. Yeah.